Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. A gente não está na série, a gente projetou ali a série Identidade do Rei. Na verdade, esse mês a gente a gente encerrou a série Identidade do Rei e retornaremos para o Evangelho de Marcos no mês de abril com uma nova série chamada A Missão do Rei. Como eu disse, nós estamos celebrando os 10 anos da Igreja do Redentor. E a gente deu uma pausa na exposição do Evangelho de Marcos e estamos fazendo mensagens ocasionais para celebrar essa data tão importante na vida da Igreja do Redentor. E hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre um tema importante para nós enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus, que é a oração. E não há texto melhor para refletir a respeito da oração do que o texto da oração em que o Senhor Jesus nos ensinou, conhecida como a oração do Pai Nosso. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da Palavra de Deus, em referência à Palavra de Deus? A Palavra de Deus diz assim, Mateus 6, a partir do versículo 9 até o 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra. Teu é o reino, o domínio, a glória. E te pedimos que possamos ter corações quebrantados e dispostos a fazer essa oração como uma realidade nas nossas vidas. Que nesse momento também estejamos inteiros para ouvir a tua voz através da tua palavra. Retira de nós qualquer tipo de distração ou preocupação que venha roubar a nossa atenção naquilo que é mais importante. Aquilo que é mais importante nesse momento, que é o Senhor falando com a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Essa é a famosa oração do Pai Nosso. Eu tenho um amigo, pastor lá em Recife, pastor Rodrigo Freitas. Uma vez ele fez uma série no Pai Nosso e ele fala: Pai Nosso todo mundo sabe, né? Até mesmo pessoas que talvez não professem nenhuma religião cristã, em algum momento no nosso país, um país que culturalmente é cristianizado, conhece a oração do Pai Nosso. É comum você ver, antes de partidas de futebol ou depois, imagens do vestiário, jogadores fazendo em voz alta a oração do Pai Nosso. Talvez você, na sua infância, na sua escola, teve aula de religião, e para que essa oração tivesse um aspecto um pouco mais ecumênico entre as diferentes tradições cristãs, seu professor, sua professora de religião, orou com vocês, ou repetiu com vocês, a oração do Pai Nosso. Mais do que uma repetição a ser feita, a oração do Pai Nosso é um modelo para a nossa oração. É interessante que Jesus ele ensina como nós devemos estar no momento da oração. A gente não leu os versículos que antecedem, ali a partir do versículo 5, que Jesus fala que a oração ela tem como propósito glorificar a Deus e não chamar a atenção da pessoa que ora. O Senhor Jesus ilustra até mesmo a imagem ali do quarto secreto, que na verdade a palavra usada indica uma espécie de despensa, que era o único cômodo das casas que não tinha nenhum tipo de janela. Não que o Senhor Jesus estivesse condenando a oração pública, até porque a palavra de Deus tem vários exemplos da igreja se reunindo para orar.
Mas ele está fazendo um paralelo com a oração dos hipócritas, que faziam da oração um instrumento de vaidade, que ao se dirigirem para o local de culto, paravam nas ruas e oravam de mãos levantadas no meio da rua, para expressar uma espiritualidade que não era verdadeira, para dizer que eram santos demais, que não conseguiam se conter, até mesmo antes de chegar no local de culto, paravam na rua e ficavam orando em público, a fim de arrancar os aplausos e a aprovação das pessoas. E nisso essas pessoas eram bem-sucedidas, elas só não estavam glorificando a Deus. Não é esse tipo de oração que Deus quer. E é interessante porque o Senhor Jesus, ele fala também, não só como nós devemos estar para orar, mas como nós devemos orar. Jesus, ele orou, e ele também nos ensinou a orar. Nessa série de mensagens no Evangelho de Marcos, nós temos visto alguns momentos na vida de Jesus, onde ele se retira para orar, dedica tempo em oração. Portanto, a forma como nós oramos fala muito sobre a forma como eu me relaciono com Deus. A forma como eu oro fala muito a respeito de como eu me relaciono com Deus. E a quantidade de vezes que eu oro fala muito de como está o meu relacionamento com Deus. Se o meu relacionamento com Deus está bom, naturalmente eu vou orar sempre. Mas se há pouca oração, existe um problema nesse relacionamento. Tanto que Jesus, ele começa falando o seguinte: quando orarem, ele não fala se orarem, indicando que a oração é uma ação contínua na vida de todo cristão. Não existe vida cristã sem oração. Quem nasce de novo não tem a oração como uma opção, mas como um hábito, como uma obrigação. Não no sentido impositivo e contra a nossa vontade, mas uma obrigação, como algo ordinário. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: orai sem cessar. O apóstolo Paulo fala que essa é a vontade de Deus para nós. É o que Deus espera dos seus filhos. Ele espera que a gente fale com Ele. Assim como nós esperamos dos nossos filhos, aqueles que já são pais, que Ele fale conosco. Quando oramos, nós estamos falando com o nosso Pai. O quanto oramos diz como está esse relacionamento. Por isso eu gostaria de, a partir da oração do Pai Nosso, meditar com vocês sobre o nosso relacionamento como igreja do Senhor com o nosso Deus. Se a oração reflete como nós nos relacionamos com Deus e como está esse relacionamento, na oração do Pai Nosso nós tiramos lições valiosas a respeito do nosso relacionamento, nós como igreja e o nosso Senhor. Porque a forma como nós nos relacionamos com Deus molda a forma como nós nos engajamos na missão de Deus. Jesus começa se dirigindo a Deus como Pai. E isso já é algo escandaloso para as pessoas daquela época. Porque ninguém ousava se dirigir a Deus como Pai. Isso aponta a forma como o Senhor se relaciona conosco. E outro aspecto, que Ele não se dirige a meu Pai, mas Pai nosso. Ele não chama Deus de meu. Ele não chama o Pai de meu, mas de nosso. Isso aponta para nós a dimensão coletiva do reino de Deus. Que todos nós temos um único Pai,
que esse pai não é exclusivamente meu, pelo contrário, eu sou apenas mais um dos muitos filhos que o Senhor tem. Logo, a igreja ela é composta de pessoas que foram igualmente amadas e adotadas por Deus. Você não foi mais amado por Deus do que o irmão que está ao seu lado, nem mesmo mais amado por Deus do que Deus amou aquele seu irmão em Cristo, que você nem acha tão bom assim. Deus dedicou o mesmo amor por todos aqueles que Ele adotou como filho. Por isso, nessa simples expressão de Jesus chamando Deus de nosso Pai, traz uma importante verdade. A realidade de que, da mesma forma que você precisa entender, ou na mesma proporção que você entende Deus como seu Pai, você também deve entender o outro como seu irmão. A forma como eu te vejo como meu irmão, a forma como eu te amo como meu irmão, a forma como eu sirvo a você como meu irmão e considero você nas minhas decisões, reflete ou revela o meu relacionamento com Deus. A mesma convicção, a mesma certeza que eu tenho de Deus como meu Pai, eu preciso ter em relação a você como meu irmão. Você já parou para pensar nisso? Que o nosso entendimento de Deus como nosso Pai precisa ter, na mesma proporção, o entendimento da nossa irmandade, da nossa fraternidade. Você já parou para pensar nisso? E se todos os membros da igreja fossem exatamente iguais a você? Em termos de compromisso, engajamento, um com o outro. Como seria a igreja? Oração é coisa para gente que recebeu Deus como Pai, mas que na mesma proporção tem a igreja como família. Se você se dirige a Deus como Pai, mas não ama a igreja como família e seus membros como irmãos, a sua compreensão de Deus como Pai pode estar equivocada. Há uma incoerência. Há um problema na forma como você se relaciona com o próprio Deus. Porque esse Deus que nos adota, Ele nos adota como filhos. E Ele quer se relacionar conosco intimamente como pai e filho. Mas isso tem uma implicação prática na horizontal. É que ao receber Deus como pai, a gente recebe um monte de irmão junto. Ao chamar Deus de pai, a gente entende outro aspecto importante da vida cristã. Porque essa compreensão de Deus como Pai é importante também para entendermos que esse Pai é um Pai infalível. Além de infalível, esse Pai ele é todo-poderoso. Além de todo-poderoso, esse Pai é totalmente amoroso. Porque o próprio Senhor Jesus afirma que esse Pai, ele é santo. É um pai com tudo de bom que um pai terreno pode ter, de forma plena, de forma completa, mas ao mesmo tempo, com nenhum defeito que um pai terreno também pode ter. Olha que maravilha. É a experiência perfeita de paternidade para aqueles que têm um bom referencial de paternidade aqui na terra, e a cura para aqueles que não têm um bom referencial de paternidade aqui na terra. Oração é se deleitar na certeza que somos filhos desse Pai amoroso, desse Pai perfeito. Oração é submissão ao senhorio e ao governo de Deus e também o reconhecimento da sua santidade. Você percebeu? Apenas na expressão de Jesus, Pai Nosso,
quantas verdades importantes isso traz junto para nós. Mas a forma como nós oramos revela também as nossas prioridades como discípulos de Jesus, como igreja do Senhor. Por isso, Jesus, logo após se dirigir a Deus como nosso Pai, ele faz uma afirmação muito importante, que será o tema dessa mensagem: venha o teu reino. Após reconhecer a paternidade e a santidade de Deus, ele faz esse primeiro pedido. E é interessante que esse pedido ele faz antes dos pedidos de perdão, pão e proteção. Ele fala: Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. Aí depois ele vai: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos pecados, nos livra do mal. Ou seja, ele pede primeiro, ele anseia primeiro, ele prioriza primeiro: venha o teu reino, antes de falar sobre perdão, pão e proteção. Sobre o que Jesus está falando quando ele pede, venha o teu reino? E ele fala isso prioritariamente antes de falar das suas necessidades individuais, que são legítimas. O que essa afirmação significa? Eu já vi muitas pessoas falando que é um desejo pela segunda vinda ou pela volta de Jesus. Isso seria uma expectativa que na teologia a gente chama de uma expectativa escatológica. E de fato, como crentes, nós ansiamos por esse grande dia. É o triunfo final, é o grande dia para nós, é o ápice da nossa jornada. Mas será que é disso mesmo que Jesus está falando, uma vez que o Senhor Jesus estava entre eles? Eu entendo que diante do sofrimento, diante das injustiças, da maldade, diante do mundo caótico que a gente vive, em vários momentos você deseja que Cristo volte logo. Às vezes você está passando por um momento de sofrimento tão grande que você não vê solução, e a única oração que você tem a fazer é o seguinte: Senhor, volta logo, acaba com isso tudo, restaura essa terra. Às vezes num momento de dor, de doença, você fala: Senhor, volta logo, eu estou cansado desse corpo que me traz tanta dor. Eu anseio logo por esse corpo perfeito, o corpo da ressurreição que o Senhor prometeu para nós. Eu até entendo. E esse pedido, ele não é errado, esse desejo não é errado. Isso aponta para uma certeza real na sua vida. Mas esse desejo, ele não pode ser usado como um escapismo para a nossa missão como igreja do Senhor, e entender que o reino, ele está entre nós. Que o reino, ele não é um lugar aonde se chega, mas ele acontece quando Cristo reina. O que Jesus Cristo fez em seu ministério aqui na terra? Vemos ele mesmo falando sobre o que ele veio fazer. Quando, por exemplo, lá em Lucas 4, 17 a 19, ele cita o profeta Isaías, dizendo que ele é o cumprimento daquela profecia, quando ele diz, versículo 17, Lucas 4, ele diz o seguinte: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio, obviamente, para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, para vencer a morte. Mas o seu ministério aqui na terra não foi vazio. Ele realizou muitas coisas ao longo dos 3 anos. Ao longo dos seus 33 anos de vida, ele obedeceu
e não pecou. Nos 3 anos de ministério, ele manifestou o reino de Deus entre as pessoas. Por isso que o reino ele não é um lugar, mas é um tempo. É algo que acontece aonde Deus reina. Esse desejo também sobre a vinda do reino de Deus, ele não é simplesmente, como nós falamos, escatológico, uma expectativa a respeito das coisas, das últimas coisas, do fim desse tempo que nós vivemos hoje. Mas o reino de Deus, ele também é presente. Então, como isso se concretiza de forma prática? Jesus, durante a sua vida, ele manifestou a realidade do reino, perdoando pecados, pregando o arrependimento e se movendo em compaixão às pessoas que sofriam, curando pessoas, libertando pessoas. Aí talvez você pense o seguinte: mas Jesus era Deus. Sim, de fato, Jesus era Deus. Mas mesmo sendo Deus, ele se fez homem. Enquanto homem, ele não abandonou a sua divindade, mas ele se fez homem. Ele sofreu as dores que eu e você sentimos. Ele sentiu fome, ele chorou, ele se alegrou, ele se entristeceu, ele até mesmo se revoltou com aqueles que corrompiam a fé das pessoas. E é interessante porque isso me remete às últimas mensagens que nós tivemos da nossa série em Marcos. Você que tem acompanhado essa série, você vai se lembrar que os discípulos de Jesus foram compreendendo que ele era Deus ao longo da sua jornada. Foi um conhecimento progressivo. Por quê? Porque eles estavam diante de um homem. Seria natural uma demora, um processo para ver que aquele homem, por mais perfeito que fosse, era Deus. O nosso caminho para conhecer a Deus, ele é diferente. Nós já crescemos com o pressuposto que Jesus é Deus. Nós, até mesmo aqueles que se converteram, foram convertidos ao Evangelho mais tarde, num país como o nosso, sempre ouviram a respeito de Jesus como Deus. A gente já tem isso como um pressuposto. E talvez isso explique, às vezes, a nossa dificuldade de ver Jesus também como um homem cheio do Espírito. Tudo bem, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito foi dado a Jesus sem medida, de forma abundante. Mas isso não quer dizer que esse mesmo Espírito também não tenha sido dado a nós, e foi. Isso não quer dizer que a manifestação do reino de Deus que Jesus promoveu tenha sido algo restrito a ele, porque por mais que ele fosse Deus, tudo que ele realizou, ele também realizou como homem. Quando Jesus envia os discípulos, antes mesmo da sua ascensão, depois de um período aprendendo, nós vemos, se eu não me engano, lá pelo capítulo 6 de Marcos, o Senhor Jesus falando que agora vocês vão, enviam os discípulos para a primeira viagem missionária deles, e eles realizam exatamente as mesmas coisas que Jesus estava realizando até aquele momento. Só que pelo fato da gente estar em outro período da história, a gente tem uma tendência de olhar Jesus como Deus e ter um entendimento, às vezes, progressivo de Jesus como homem. O inverso dos discípulos. O nosso caminho é diferente. Mas quando Jesus ora aqui, ele ora como um homem. Ele faz o pedido. Ensina a oração utópica, mas a oração que nós devemos fazer.
nos ensinando a fazer da mesma forma. Melhorou a desejar o que ele desejou, a fazer o que ele fez, priorizar o que ele priorizou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Somos convocados a sermos testemunhas. Estava sobre. Isso acontece para que o mundo é santo. Embora o Espírito tenha sido derramado sem medida sobre Jesus, é o mesmo Espírito que foi derramado sobre nós. O mesmo Espírito que capacitou Jesus para que o reino dele se manifestasse naquele tempo, está hoje sobre a igreja, para que o reino de Deus seja manifestado hoje. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a palavra de Deus diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui. Está entre vocês. Deus é futuro, mas também é presente. É a expectativa que esse reino vai se concretizar em sua totalidade, sem mais a presença do pecado, quando tivermos novos céus e nova terra? Sim. Mas isso também não significa que de alguma forma ele aconteça hoje, ele se manifeste hoje através da sua igreja, assim como o reino de Deus se manifestou durante o ministério de Jesus. Por isso, a palavra de Deus fala que nós somos o corpo de Cristo. Por isso, as últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão é: portanto, vão. Agora é com vocês. Deem continuidade àquilo que eu comecei. A igreja em movimento desfruta dessas duas realidades, onde o reino já se faz presente, embora ainda não em sua plenitude. Esse anseio por esse reino futuro nos faz antecipar, em alguma medida, o reino hoje. Antecipar esse reino futuro para o presente. Embora ele não seja possível em sua totalidade, porque ainda não fomos libertos da presença do pecado, mas empoderados pelo Espírito, em obediência a Deus, a igreja é aquela que manifesta hoje o reino de Deus. Por isso a grande questão é que se a gente não entende Jesus também como homem, temos a tendência em projetar as nossas orações refletem o nosso coração, refletem nas nossas ações como cristãos, como Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, diante da realidade de um mundo caído, a igreja, ela deve ser inflamada pelo compromisso com a missão de Deus. O desejar o reino faz com que eu veja o mundo como campo missionário e não como meu inimigo. Jesus não nos chamou para o isolamento, para se criar uma subcultura à parte do mundo, mas para sermos uma contracultura ao mundo caído e manifestar o reino de Deus entre nós no mundo. Manifestar a vontade de Deus é a missão da igreja.
diante da realidade de um mundo que está em rebelião contra Deus. Nós somos os filhos da obediência e manifestamos o reino de Deus no mundo em rebelião a Deus. Deus, ele é soberano, mas você também não pode entender essa soberania de forma equivocada, porque mesmo Deus sendo soberano e não tendo aberto mão do controle de tudo, isso não anula a realidade do pecado no mundo, porque o mundo está em rebelião contra Deus. A violência, a promiscuidade, o aborto, nada disso é vontade de Deus, mas é resultado de uma humanidade que está em rebelião contra o seu Criador. E qual é o nosso papel? Empoderados pelo mesmo Espírito, manifestarmos a realidade do reino no mundo caído. A gente vai conseguir manifestar essa realidade na sua plenitude, na sua totalidade? Claro que não. Mas se o Senhor nos chamou e nos capacitou para manifestar em alguma medida esse reino, nós devemos fazer. O mesmo Espírito que foi derramado sem medida sobre Jesus, também foi derramado sobre a igreja. A gente pode encontrar esse relato histórico no livro de Atos, no capítulo 2. Mas desejar o reino, priorizar o reino, também é uma mensagem que me leva a morrer. Morrer para a velha natureza. Morrer para mim. Morrer para mim mesmo. Tomar a cruz e seguir a Cristo. Ao orar, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, significa que a vontade de Deus deve estar acima da minha vontade. Qual é a vontade natural do nosso coração? O que nós desejamos naturalmente? A vontade natural do nosso coração é que aconteça aquilo que eu desejo. Desde que nascemos somos assim. Como é uma criança muito pequena, aquilo que ela quer, se não acontece o que ela faz, pirraça. A nossa natureza pecadora nos deixou programados para sermos assim. A vontade natural do nosso coração é que eu quero sempre que aconteça o que eu desejo. Qual é a lógica do reino de Deus? É que a vontade de Deus sobrepõe a minha vontade. Acontecendo ou não o que eu quero, eu me deleito nesse Deus que continua reinando. Quando eu busco a Deus buscando a minha vontade, não é a Deus que eu estou buscando, mas é a mim mesmo. Isso é contracultural em um mundo onde tudo é sobre investir para receber de volta. Onde é tudo sobre ajuntar e conquistar. Onde tudo é sobre vencer e superar. No reino de Deus, a lógica é outra. Quem tem, reparte. Quem recebe de graça, doa de graça. Quando eu amo, eu me entrego. Diferente do conceito equivocado, distorcido de amor que a gente vê no mundo, que é um sentimento a partir daquilo que me é atraente e que facilmente acaba quando aquilo que me atrai deixa de me atrair. Esse reino terreno, ele está em oposição ao reino de Deus. E quando somos governados por essa mentalidade mundana, só tem um caminho: a destruição. João, ele fala em sua carta sobre a lógica do reino desse mundo. 1 João 2, 15 a 17, 1 João 2, 15 a 17, vai dizer: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os desejos da carne é um tripé
que João ele monta nesses versículos. E o primeiro ele fala sobre os desejos da carne. Nas traduções mais velhas, as concupiscências da carne. O que é isso? Como a gente pode ver isso de forma prática? Basta ver a cultura hedonista que nós estamos imersos, onde a busca pelo prazer a qualquer custo governa a vida das pessoas, onde o propósito de vida das pessoas é satisfazer desejos. Isso tem moldado a sexualidade contemporânea, tem ditado o estilo de vida das pessoas, tem levado muitos aos vícios, porque quando a gente fala assim, o amor ao mundo, a gente só projeta também a promiscuidade e a vícios. Mas essa cultura hedonista, onde eu faço do entretenimento, por exemplo, o meu ídolo. Da mesma forma que muitos recorrem a vícios para anestesiar a carne. E sabe o que é pior? Isso tem adentrado a igreja, onde cultos e reuniões têm um único objetivo, de trazer algum tipo de experiência sensorial, mas não traz arrependimento, confissão de pecados e adoração verdadeira, engajamento na missão. João ele cita também o desejo dos olhos. E a gente vê isso de forma prática, na forma como nós somos bombardeados com informações, nas vitrines, tentando alimentar o consumismo. As propagandas que chegam no seu celular, a partir de algo que você comenta com outro celular, ouve, você abre a rede social, já aparece aquela propaganda para você, tentando alimentar a cobiça dos olhos, com promessas sedutoras. Isso nos cativa. O desejo dos olhos, ou a soberba dos olhos, o desejo dos olhos, normalmente, se dá de forma prática, através da ganância. É o que alimenta a ganância. Onde as pessoas são seduzidas a partir de outras que vendem uma vida aparentemente perfeita ou próspera, te levando a desejar aquilo. Por fim, João fala sobre a soberba da vida, que é o orgulho e a vaidade, de não termos a visão correta de quem de fato somos e qual é a nossa real necessidade nesse mundo. Isso está muito presente hoje em dia. A soberba da vida é uma indústria que move muito dinheiro. São pessoas, coaches, que geralmente vendem sucesso para os outros. E é interessante que eu conheço muito coach que sempre foi mal sucedido em tudo. Aí depois ele vira coach para você ser bem sucedido naquilo que ele foi mal sucedido, porque ele não deu certo em nada. Não sei se você conhece algum coach assim, eu conheço, infelizmente. E cobram caro por isso. E as pessoas sacrificam no altar do sucesso os seus recursos financeiros por causa da soberba da vida. Soberba da vida, desejo dos olhos, desejo da carne, resumem esse reino que está em oposição ao reino de Deus. Isso acontece porque muitos ainda vivem em uma crise de identidade. As pessoas não querem ser como Jesus, mas elas querem ser aprovadas segundo os padrões dos reinos desse mundo. E o pior, isso também tem adentrado em muitas igrejas. Muitos cristãos sacrificando muito dinheiro no altar do sucesso, procurando vozes para afirmar a sua identidade, ao invés de procurar a sua identidade em Cristo. É a Cristo que nós devemos render a nossa vontade e não usá-lo como um meio para conquistar o que os reinos desse mundo oferecem a nós. A partir disso, Jesus fala a forma como nós devemos andar nesse mundo. E devemos ser perdoadores, porque na medida que entendemos que fomos perdoados
por alguém muito mais justo do que nós, porque Ele é perfeitamente justo. Porque fomos perdoados por alguém muito melhor do que nós, porque Ele é perfeitamente bom. Nós não temos como negligenciar o perdão a quem nos ofende, porque ninguém se ofende mais com o pecado do que o próprio Deus se ofendeu com o nosso pecado. Por isso Jesus ele coloca o perdão como condição para sermos perdoados. Jesus também fala de como entendemos o cuidado de Deus, quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Apresenta a oração de quem foi curado da ansiedade pela provisão futura. Ele não fala o pão de amanhã, do ano que vem. Ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que mais nos deixa ansiosos? O que tira o nosso sono? O que mais nos consome? É a dúvida da provisão de amanhã, de daqui a um ano. A fala como Jesus faz nessa parte da oração é a fala de alguém que foi curado da ansiedade pela provisão futura. Aí você pode mais uma vez pensar assim: é muito complicado isso. É muito complicado não simplesmente orar o Pai Nosso, mas viver essa realidade do reino apresentada no Pai Nosso, porque é algo radical demais para mim. De fato é radical para a nossa velha maneira de pensar. Sem uma mudança de mente, de fato é algo radical. Mas o que Jesus está propondo para nós é o ordinário da vida cristã. Isso se torna ordinário na medida em que nós temos a nossa mente transformada. 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mudar a mente para que o radical se transforme no ordinário. Como vem a nós o teu reino está em primeiro lugar na nossa vida? Quero uma forma prática de você fazer essa análise. Nós possuímos alguns recursos na vida que são limitados. Dinheiro, por mais que você seja muito rico, se você gastar, uma hora ele acaba. Energia e tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo. Energia, por mais saudável que você seja, uma hora ela acaba, assim como o dinheiro. Como você investe esses recursos que Deus te dá, que eles são escassos? Para que a oração do Pai Nosso para você não seja algo simplesmente teórico, mas real. Jesus morreu para que nós nos tornássemos parecidos com Ele aqui nesse tempo, até que cheguemos na eternidade à sua estatura. Eu já ouvi muita gente falando que quando nós nascemos de novo, nós temos a humanidade perdida no Éden restaurada. Só que é muito mais do que isso, porque foi naquela natureza que Adão pecou. Jesus é descrito como o segundo Adão, e esse segundo Adão se torna nosso representante, e nós nos tornamos filhos não mais da desobediência, mas filhos da obediência. Por isso eu gostaria de encerrar citando Efésios 4, de 13 a 15, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, para a artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu e você somos convocados a crescer em Cristo, a se parecer com Cristo, porque um dia chegaremos a essa estatura. O novo nascimento, a nova vida que Deus nos dá, é uma vida que reflete a vida de Cristo. Crescer em Cristo, manifestar o reino, essa precisa ser a minha e a sua prioridade como igreja do Senhor Jesus.
Eu não estou falando que priorizar e desejar o reino significa que essa vida no mundo será um fracasso, será um estresse, será só derrota. O que eu estou falando é que, como igreja, eu e você precisamos desejar viver de uma maneira em que todos percebam que Deus é santo. E como nós fazemos isso? Empoderados pelo Espírito Santo de Deus, manifestemos o reino de Deus, que ainda vai chegar hoje. Eu e você temos essa missão. Fomos salvos para isso. Deus não nos salvou apenas para esse reino futuro. Se fosse assim, bastaria Ele nos arrebatar agora. Mas Ele nos convoca a manifestar esse reino hoje. O ministério de Jesus demonstra para nós, de forma prática, a manifestação desse reino. E essa missão está para nós. É isso que Deus espera de nós. E nós vemos isso de forma simples, na oração de Jesus. Jesus deseja e pede por isso, antes mesmo dele pedir por pão, por perdão e por proteção. Que essa seja a minha e a sua prioridade, como discípulos de Jesus. Amém? Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor nos resgatou do pecado, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Pai. Nós pedimos, venha o teu reino sobre nós, faça a sua vontade em nosso meio, nos ensina, Senhor Deus, a desejar o teu reino, que a tua igreja possa manifestar o teu reino diante de um mundo rebelde, que a tua igreja, Senhor Deus, seja uma manifestação viva do teu reino aqui na terra, no nome de Cristo que nós oramos. Amém.